noite, irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Pedir desculpa aí pela demora, mas o Senhor está aqui e é por isso que viemos louvar e adorar o nome dEle. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. Eu quero dar boas-vindas a cada um e cumprimentar a irmã Raimonda, que está aqui nos visitando. Ela é da Bahia, minha convidada. Uma grande alegria estar aqui conosco. Como é que a igreja cumprimenta a Raimunda? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar com a oração. Eu peço a todos que curvem a sua fonte e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Senhor, por esse ano que está se findando, porque o Senhor nos sustentou, nos ajudou, nos protegeu a cada um de nossos familiares, Senhor. E estamos aqui a motivo de alegria, Senhor, porque hoje é uma noite feliz, onde o Senhor nos deu de presente o seu Filho amado, Pai, para nos trazer a salvação e perdoar os nossos pecados, Senhor. Que possamos sempre nos lembrar de Jesus Cristo que mora em nós, que habita em cada um de nós com o seu Espírito Santo, Pai. Que essa seja a nossa vontade, a cada dia buscar a tua presença, Pai. Então recebe o nosso louvor e adoração dessa noite, que o Senhor esteja encontra cada um aqui, Senhor, e aqueles que estão nos assistindo através das mídias sociais, que o Senhor também alcance a cada um, Senhor. Te louvamos e agradecidos estamos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra em Hebreus 1, de 1, 2 e 6. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Eu convido a igreja para ficar em pé, para cantar um cântico, cântico 90 do HCC. Ó vim. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Sol maior. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, lá dos céus prometido. Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos a nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande
pois veio conosco habitar, encarnado. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celeste baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glória a vida nos dá para sempre. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, em todos na terra tributam em louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos, ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Nessa noite vamos ter participação dos irmãos. O Leandro vai estar fazendo a leitura bíblica. Vamos acompanhar com o Leandro. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Estarei lendo Mateus 2, versículos de 1 a 6. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está nascido Jesus? Onde está nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Amém. Vamos continuar cantando novamente o hino do HCC 9:1, com o pastor Nelson. Os irmãos podem ficar sentados mesmos. E esse hino é muito conhecido, Noite de Paz. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá dos céus, trazem novas de perdão, trazem
convido os irmãos para estar fazendo a leitura bíblica responsiva, que todos fiquem de pé. Conforme for projetada, vamos estar fazendo essa leitura. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Congregação. Príncipe da paz. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Amém. Eu convido a irmã Elisângela. Podeis assentar, irmãos. Estará fazendo a participação, cantando uma música autoral. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É isso mesmo. Há uns 3, 4 anos, Deus me deu essa música. E aí eu sempre fico de pedir uma oportunidade e nunca peço. Acho que com vergonha. Mas dessa vez, Deus usou o pastor Nelson para me convidar. E pediu para cantar uma música de Natal. Eu falei, pastor, não conheço nenhuma, mas tem uma que eu fiz. Se puder cantar. Ele aceitou e não só aceitou, como me abençoou com as notas do violão, porque fica bem mais bonito, né? Então, Deus abençoe o pastor Nelson. Obrigada, pastor. E é junto com ele, tá? Não é sozinha, não. Junto com ele. Nasceu Jesus, o Salvador, numa noite cheia de esplendor. Raios de
trazendo a felicidade, esperança e luz. Nasceu Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar a irmã Creone. Vamos estar lendo em Lucas 2, 1 a 7. Vamos estar lendo em Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Quero convidar a MCM, que fará uma participação especial. Negócios. Sim, dezembro é o mês das festas, das compras, dos presentes, das lojas enfeitadas, das vendas a longo prazo. Natal significa negócios, comércio. Atividade. Sim, o Natal tem se tornado mais e mais cheio de atividade. A cada ano que passa, festas sociais, visitas, viagens, programações diferentes como distribuição de presentinhos a órfãos e velhinhos, no intuito de abafar o peso da consciência. Natal é tristeza. Sim, não há alegria no Natal dos encarcerados numa cela ou numa cama de hospital. Não há alegria no Natal dos mendigos, dos viciados.
Arrependimento. Os sinos tocam, fazendo lembrar que é Natal. E quando o arrependimento chega, a lembrança do que foi prometido e não foi cumprido faz doer o coração. A recordação das falhas e omissões faz com que curvem-se, com cabeças se curvem envergonhadas. Até no fim, o fogo cessa em respeito à data magna da cristandade. Por alguns minutos, os canhões emudecem para logo depois recomeçarem a cuspir suas balas de ódio. Libertação. Para aquele neném da manjedoura, havia a certeza de uma cruz. Os anjos que cantavam glória a Deus nas alturas vieram depois ajudá-lo na hora do Getsêmani. Sim, todo o que crê será salvo, será livre. E o mundo precisa saber que Natal não é negócios, atividades, tristeza, mas arrependimento, libertação em Jesus. A luz da estrela que brilhou em Belém deve continuar brilhando sem parar. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. É Natal, outra vez. Nasceu Jesus, o Redentor do mundo. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 28 do cantor cristão. Aleto terra entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa.
sentar, irmãos e irmãs. Vamos continuar cantando, que hoje é uma noite de alegria. Próximo cântico é do HCC 112. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e desceste a esse mundo tão vil. O presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os anjos de Deus, se por teres nascido Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crê na mensagem bendita da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar. Tu provaste do fel sofrimento cruel, morte enfim que vier provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Que alegria pra mim dizeres assim, um lugar te darei eu no céu. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Amém. Eu quero convidar a Juliana e o Rosivaldo, que fará a leitura bíblica. Graça e paz, meus irmãos. Faremos a leitura bíblica registrada em Lucas 2, do 8 ao 11. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Graça e paz. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Vamos continuar cantando. O próximo cântico está no HCC 96.
luz, harmonias, ao nascer o Salvador. Traz do céu o Rei Messias, paz com Deus e santo amor. Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo Filho entronizado, sua glória abandonou, entre os homens humilhado, cruz e morte suportou. É bondosa a divindade, é feliz a humanidade, esperança de Israel, é Jesus Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Amém. Quero convidar a irmã Ana, que está fazendo a leitura bíblica. Graça e paz, irmãos. Vamos ler Mateus 2, 10 e 11. Quando os sábios tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Amém. Amém. Vamos continuar cantando. Cântico do HCC, número 100. Vamos colocar em pé, irmãos? Número 100 do HCC, proclamaram anjos 1000. Proclamaram anjos 1000 o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal. Numa noite tão fria, escura também. Natal, 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 Natal. É-nos nascido um Rei divinal, e de súbito
com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que brilhou muitas noites ainda com raro esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, no Oriente os magos a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e as antigas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Eis a estrela apareceu e os magos guiou pela estrada que até ao menino conduz. Afinal, Belém, essa estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Reverentes esses sábios com santo temor, muito alegres entraram naquele lugar, com ofertas preciosas de muito valor, ouro, mirra, incenso vieram lhe dar. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor, que deixando os altos céus este mundo chegou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, ainda de pé, que se encontra em João 3,16. Vamos ler todos juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus, que assim seja. Vamos cantar com o Ministério de Louvor. Logo após o Ministério de Louvor, o pastor Nelson estará trazendo a mensagem. Clamar ao Senhor que Ele continue reinando em nossos corações.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. amém. Que o Senhor realmente reine na minha vida e na sua vida enquanto nós estivermos louvando e adorando, porque grande, grande é o Senhor. Cantemos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.
grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Outra vez, bem forte, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nossas vidas. Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos o maior presente que nós recebemos, que é o teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, e também a oportunidade de poder louvar e engrandecer o teu santo nome nesta noite, é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Muito bem, você percebeu que nós fizemos uma programação bem diferente do que normalmente fazemos. Vou tomar a liberdade de tirar a máscara. A partir de agora só eu estou aqui na fronte da nossa nave. Hoje nós demos muita ênfase, não somente às músicas, mas principalmente às leituras bíblicas. Em outras ocasiões, provavelmente, daríamos mais ênfase à música, por exemplo, como uma cantata de Natal. Mas nessa noite eu quero levar você a pensar sobre as profecias bíblicas, sobre o nascimento do Messias esperado. O povo de Israel ainda está aguardando o nascimento desse Messias. E nós, através da fé que possuímos, cremos que ele já nasceu. Nasceu na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não podemos deixar ele de lado, como se ele fosse
um Velho Testamento. Se ele é velho, então eu não quero mais. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo em que o que é bom é o novo e não o velho. Isso é um problema sério, não é? Porque a maioria de nós aqui já está ficando velho. Isso não quer dizer que nós somos ruins, somos ultrapassados. Todos nós temos o nosso valor. E o Antigo Testamento, apesar de ser antigo, ele é antigo por causa deste nome que foi dado. Mas é a palavra do Senhor. E nela contém aquilo que é necessário também para que eu e você conheçamos que há uma esperança. A esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais de 300 profecias bíblicas, elas se cumprem na pessoa de Jesus. Já falei isso algumas vezes aqui com os irmãos, e é sempre bom repetir isso. Para que 300 profecias bíblicas se cumpram em uma única pessoa, tem que nascer mais de 1 trilhão de pessoas para se cumprir. E elas se cumpriram em Jesus. E o Antigo Testamento testifica que Jesus é o Messias esperado. É claro que eu não vou compartilhar com você aqui, meu querido irmão, querida irmã, as 300 profecias. Mas eu quero tentar de uma forma rápida, de uma forma que venha a nos auxiliar, pelo menos compartilhar 4 profecias sobre o nascimento do Messias esperado, o Salvador, aquele que veio para salvar o mundo dos inimigos. Os inimigos do homem não é outro homem. O inimigo do homem é Satanás e os seus anjos. Primeira profecia que eu quero compartilhar com você é que a palavra do Senhor diz que o Messias esperado nasceria de uma virgem. Pode parecer estranho, não é? Eu acredito que quando esta palavra foi revelada a Isaías, lá por volta de 700 antes de Cristo, mais ou menos, né? Porque esta profecia, ela deve ter sido escrita mais ou menos entre 740 a 686 antes de Cristo. Vamos tentar colocar no meio aí na média, mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías recebeu a seguinte profecia. Isaías 7,14. Por isso mesmo o Senhor lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Que quer dizer? Deus conosco. Está aí o texto para todos nós. Pois isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Imagino Isaías escrevendo isso e passando pela cabeça dele. Foi isso que o Senhor me revelou. Como que uma virgem pode dar à luz? Porque ela precisa ficar grávida. E nenhuma mulher fica grávida virgem, não é? Precisa ter relacionamento sexual. Hoje em dia já é possível, através das técnicas científicas. Mas estamos falando de 700 anos antes de Jesus. Não havia outro meio. Não havia inseminação artificial. Não havia bebê de proveta. O que havia era relacionamento mesmo, entre um homem e uma mulher, para gerar um filho. E esta profecia, querido irmão, querida irmã, ela se cumpre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, Lucas capítulo 1,
versículos 26 a 35, também nos revelam que esta profecia se cumpre na pessoa de Maria, ou Miriam. Como assim? Maria e Miriam são pessoas diferentes, não é, pastor? Quando você ouve a palavra Miriam, a primeira coisa que você pensa é na irmã de Moisés, certo? Pois é. Quando você ouve a palavra Maria, você pensa na mãe de Jesus e outras mulheres com esse nome. Maria é o nome latino. Miriam é o nome hebraico. Então, o nome de Maria não é Maria, é Miriam. Como nós temos a tradução do grego foi traduzido para o latim, e nós somos um povo latino, nós acabamos definindo que a mãe de Jesus chama-se Maria. Assim como Jesus também não se chama Jesus. O nome dele é Yeshua, porque é o nome hebraico. Mas não tem problema nenhum você chamar Jesus de Jesus. E nem chamar Maria de Maria. Nem chamar José de José. Pode chamar, viu? A salvação sua, ela continua plena, em pleno vigor, enquanto nós, assim Deus nos permitir. Palavra do Senhor em Lucas 1, 26, 34, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá se eu sou virgem? Pois é. Olha só, não foi só Isaías que ficou perturbado com a revelação. Maria também ficou. Mas o impossível é uma particularidade do nosso Deus. Ele é especialista nisso. Nós, quando sabemos que alguém, ou nós mesmos, estamos sofrendo uma doença terrível, nós dobramos os nossos joelhos e oramos, não é verdade? Clamamos a Deus, pedimos a Ele misericórdia, cure, salve, restaure. Dificilmente fazemos isso como uma pequena dor de cabeça, não é? Se você tem uma pequena dor de cabeça, o que você faz? Você vai lá na sua caixa de remédio e toma um analgésico. Crente fiel normalmente ora: Senhor, que esse analgésico venha fazer aquilo ao que foi proposto. Pode ser até que ele não faça, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Cure essa dor de cabeça. Quando a dor de cabeça é muito forte, a gente ora, não é? Quando ela é fraquinha, a gente acredita que o comprimido é o suficiente. Não vamos atrapalhar Deus, né? Deus tem tanta coisa para fazer. Mas Deus é um Deus presente que quer cuidar de cada um de nós. E esta é a primeira profecia. O nosso Senhor e Salvador nasceria de uma virgem, e assim aconteceu. Segunda profecia sobre o nascimento do Salvador é que ele nasceria em Belém. Contei a história aqui, né, que uma vez um jogador de futebol, eu não sei se era de Minas, se era aqui de São Paulo, se era do Rio de Janeiro, ele jogava em um time grande aqui, e esse time grande foi jogar contra um time do Remo, lá no Pará, em Belém do Pará. E esse jogador, era a primeira vez que ele estava jogando nesse time grande, e era a primeira vez que ele estava indo para Belém do Pará. E o repórter esportivo foi entrevistar esse jogador e perguntou para ele qual era a emoção de estar jogando no time, né, grande,
Ele tinha sido contratado por esse time grande e falou: eu estou muito feliz de jogar nesse time, mas mais feliz ainda de poder ter vindo aqui na minha estreia e jogar na cidade onde nasceu Jesus. É claro que Belém do Pará não é a cidade onde nasceu Jesus, não é? Porque Jesus não nasceu no Brasil, Jesus nasceu em Israel, é um país do Oriente Médio. Por coincidência, a capital do Pará chama-se Belém, o mesmo nome da cidade onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A referência onde nós encontramos isso está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Miqueias, querido irmão, querida irmã, também foi escrito por volta do ano 700 anos antes de Cristo. Entre 700 e 750, mais ou menos. A palavra do Senhor em Miqueias 5:2 diz: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Miqueias está escrevendo isso. Também, imagino Miqueias recebendo esta revelação e colocando isso no papel, não no papel, mas num pergaminho, ele imaginando, poxa, mas como assim, não é? Esse Salvador, Miqueias 5:2, esse governante que vai nascer, ele vai nascer, mas as origens dele é de um passado, como que pode alguém nascer e já existir antes de nascer? É porque esse que viria a nascer é o próprio Deus, o Deus encarnado. Por isso que o nome dele é Emanuel. E Emanuel quer dizer? Está muito fraco, hein? Emanuel quer dizer? Deus conosco. Exatamente. E esta palavra, ela também vai se cumprir. Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 6. No Evangelho de João, no capítulo 1, 46. Capítulo 7, 27. Versículos 41 e 42. Mateus 2, 1 a 6, nós já até lemos nessa noite. Diz assim que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por este tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. A palavra se cumprindo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Uma terceira profecia bíblica do Antigo Testamento que vai se cumprir na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que o Messias, ele obrigatoriamente deveria ser um descendente de Davi. Ele teria que vir da linhagem, da árvore genealógica do rei Davi. Nós temos várias referências sobre isso. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Isaías, capítulo 11, versículo 1. E Jeremias 23, versículos 5 e 6, são alguns dos exemplos de profecias bíblicas do Antigo Testamento que dizem que o Messias, o Cristo, viria da linhagem de Davi. Segundo Samuel 7, vai dizer assim: pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome, estabelecerei o seu trono para sempre.
Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Palavra do Senhor. Essa profecia, querido irmão, querida irmã, escrita por Samuel e dita diretamente ao rei Davi no seu leito de morte, deve ter sido escrita cerca de 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cumprimento dessa profecia também acontece lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, em Lucas 1, 32 e 33, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 15 e 16. Mateus 1, já no início, nós temos lá a genealogia de Jesus, a árvore genealógica. A palavra do Senhor diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Osias, Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azar, Azar gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo, portanto são 14 gerações e assim por diante. Jesus vem da linhagem de Davi. Era necessário que o Messias nascesse dessa linhagem. Em quarto lugar, uma quarta profecia, o Messias seria precedido por um precursor. Alguém viria para dizer que ele estava para nascer. A referência nós encontramos em Isaías, capítulo 40, versículos 3 e 5. Isaías, lembre-se, foi escrito mais ou menos 700 anos de Jesus. A referência no livro de Isaías, capítulo 40, diz assim: ouçam, uma voz clama, abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Isaías 40, versículo 3 e 5. E olha só, Isaías é muito interessante o livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. O capítulo 40 de Isaías, ele parece Mateus, não é? Você já parou para pensar?
Você lê o começo aqui, e ele está falando de alguém que vai vir, que vai anunciar. E o capítulo 40, ou o livro de número 40 na Bíblia é Mateus. Alguém vai dizer que isso é uma simples coincidência. Lembre-se que o dono da Bíblia, o autor da Bíblia, não é um homem ou 40 homens, é o próprio Deus. Então nós podemos dizer que Isaías é uma mini Bíblia. O capítulo 40 ele remete ao Evangelho de Mateus. O cumprimento da profecia acontece em Lucas, capítulo 3. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Neste ano veio uma mensagem de Deus a João Batista, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu o seu livro. Ele é uma voz que clama ao deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplainados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Lucas 3, 2-6. Muito bem, o que tudo isso quer dizer para mim e para você, querido irmão, querida irmã? Quer dizer o seguinte, que eu e você podemos crer nas profecias bíblicas. Nós podemos e devemos crer na palavra do Senhor, como fiel e verdadeira. Ela contém as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Ele disse aos líderes religiosos da sua época: vocês dizem que na palavra do Senhor há palavras de vida eterna. Ele está dizendo que Ele é a vida eterna. Eu e você podemos crer nessas profecias. As profecias que revelam Jesus como Senhor e Salvador. E muitas outras profecias também revelam que Jesus voltará, que Ele virá, que Ele vai buscar a sua igreja, que Ele vai nos salvar deste mundo mau. Se a Bíblia, ela prometeu que o Messias viria para a salvação, e se cumpriu, nós também podemos crer que em breve Jesus voltará. Como diz aquele hino da harpa cristã: breve virá, breve Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Ele voltará, porque a palavra do Senhor tem prometido isso. Como eu e você temos nos preparado para isso? Hoje é um dia de festa, e muita gente aí, não está preocupada com isso. Não está preocupada com as profecias bíblicas. Muitos aí fora estão preocupados com o hoje, estão preocupados com os comes e bebes que irão usufruir, alguns à meia-noite, outros por causa do sono às 10 da noite, alguns vão deixar para amanhã num churrasco em família, enfim. Alguns vão continuar andando de moto, gastando combustível, né? Como nós estamos ouvindo. Desde manhã, irmãos. Hoje eu fui trabalhar, viu? O Raimundo também, né, Raimundo? Quem foi trabalhar, né, esteve na rua, presenciou. Eu fui trabalhar, eu trabalho na rua, vocês sabem, e lá num bairro teoricamente calmo de Taboão da Serra, alguns meninos estavam fazendo exatamente isso que você está vendo aí. Precisei conter os ânimos dos meus colegas de trabalho,
Porque eles trabalham com enxada na rua, né? Então você imagina, a facilidade de uma enxada voar na cabeça de um abençoado desse é muito grande, né? Então, não à toa Deus colocou um pastor ali para cuidar dessas almas também, não é? A vontade desse pastor também era lançar uma enxada, né? Mas não vou fazer isso, não. Mas tenha certeza, as pessoas não estão preocupadas com as profecias bíblicas. Elas foram reveladas e hoje eu e você temos acesso a elas. E pela iluminação do Espírito Santo, nós fomos agraciados com o entendimento que ela nos dá. Eu e você temos um trabalho grandioso, que é transmitir estas verdades para esse mundo vil, esse mundo sem esperança. E precisamos dizer para eles, a esperança não está em cima de uma moto. A esperança não está no seu prazer momentâneo, no prazer terreno, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior presente que foi dado à humanidade, presente grandioso, que eu e você temos. Nós não merecíamos esse presente. E é por isso que ele é chamado de graça. A salvação é graça. Não é porque eu e você fizemos alguma coisa, algo que pudéssemos dar de volta a Deus. Não. É porque ele teve misericórdia. Ele olhou o meu e o seu coração, ele viu a miséria do meu e seu coração e entregou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Nesse Natal, querido irmão, querida irmã, além de lembrarmos do nascimento do Salvador, lembremos do projeto de Deus para as nossas vidas, do projeto de Deus para a humanidade, a salvação de todo aquele que vier a crer no menino Jesus, aquele menino que nasceu na cidade de Belém, que foi prometido por Deus, profetizado pelos profetas do Senhor, concretizado em Cristo Jesus, revelado a nós pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você para nós finalizarmos esse nosso encontro. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Se quiser se ajoelhar também, não tem problema. O importante é que o seu coração esteja prostrado aos pés do Senhor. Pai nosso que estás no céu, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo dom da vida. E principalmente o dom da salvação em Cristo Jesus, que tu mesmo deste a cada um de nós, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, apesar de sermos indignos de receber esta graça, esta bondade, este presente. Obrigado, ó Deus, pelo teu Filho Jesus. Nessa noite, ó Deus, queremos celebrar o nascimento do teu Filho. Nós fizemos isso cantando hinos de louvor e adoração, relembrando as passagens bíblicas que mostram o nascimento do nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã presente nesta noite, louvando, adorando o teu santo nome. Ao final desse encontro, nós pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, com os nossos familiares, os nossos amigos, para podermos celebrar também com eles esse momento grandioso, Pai. E que esse desejo de celebrar a Ti não se vá de nós, mas que continue em nossos corações, não somente para lembrarmos do grande feito, mas também para anunciarmos às pessoas que não conhecem Jesus, que elas podem ter esperança, esperança de uma vida muito melhor, não neste mundo, mas no porvir, na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito a nós. Obrigado por receber nosso louvor, a nossa adoração. E obrigado, ó Deus, pelo presente que Tu nos deste, o Teu Filho Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre. E com alegria dizemos amém. Amém.
Muito bom. Um ótimo Natal. Um Feliz Natal, querido irmão, querida irmã. Se você quiser se cumprimentar, se você sentir-se à vontade para isso, pode fazê-lo em nome de Jesus. Boa noite. Tchau, tchau.